Hello, good morning, good afternoon, good evening, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo a gravação dessa aula. Welcome, bem-vindos, bem-vindas. Essa é a nossa terceira aula do curso de inglês da nossa IPU e, como programado, nós iremos fazer uma revisão de conteúdo agora da terceira unidade do nosso livro. Nós temos dedicado as 4 primeiras aulas para essa revisão, para, a partir da quinta aula, iniciarmos efetivamente a unidade 5, a Unit 5. Vamos iniciar com uma aula síncrona, né? Uma aula ao vivo, que vai ser no primeiro sábado de março, dia 7, if I'm not wrong. Acho que é dia 7 de março. E, bom, aí nós vamos, né, temos mais uma aula gravada antes desse dia anunciado, além desta. E aí nós vamos seguindo a mesma lógica, né, de 3 aulas, ou 4, dependendo do mês, gravadas. E sempre no primeiro sábado do mês, uma aula síncrona, para nós aí matarmos a saudade ou tirarmos dúvidas, enfim, coisas referentes ao nosso curso. Mas vamos lá, let's go! Vou compartilhar com vocês a minha tela, o áudio da minha tela também. Here you are, tá aqui, ó. Time Off. Esse é o título da terceira unidade do livro, que começa a página 29. E em nossas anotações, tá aqui, ó, estão aqui as referências, né? A presumível data da aula, recorded class, isto é, aula gravada, né? Todas são gravadas, mas em particular essas que eu marco dessa forma porque elas não são ministradas também no sentido da live, né? Time off poderia bem ser traduzido como tempo livre, ok? Time off dá sempre a ideia de desligado, fora, então time off seria tempo livre. It starts on page 29. Tenho procurado nessas primeiras aulas escrever os números por extenso também, embora já tenha havido uma tabelinha anterior, né? Mas nós procuramos escrever por extenso para ir habituando, você ir conhecendo a grafia, embora raramente você vá ter que escrever um número, né? Quando no máximo com algarismos. Mas ajuda para falar, ajuda para memorizar, guardar a pronúncia, a hora da fala. O que acontece aqui, ó? Esta unidade, ela continua o tema do present simple, como é que nós colocamos as frases no presente simples em inglês. Então, olha lá, present simple to, com outras pessoas. Em termos de vocabulário, vocabulary, há um vocabulário muito completo daquilo que é chamado de leisure activities. Aqui, ó, essa expressãozinha, leisure activities, que significa leisure é lazer. Dá para consultar o vocabulário nosso já postado ali aqui no nosso grupo, né? Leisure é lazer. E activities, uma palavra, um cognato, né? Uma palavra que parece com a palavra em português. Atividades de lazer. Naquela sessão final dessa unidade, chamada Everyday English, o inglês do cotidiano, vamos encontrar social expressions, expressões sociais, bom dia, boa tarde, fazer algum pedido, ou você pode segurar a porta, por favor, né? Agradecer, quais são as formas de agradecer, enfim, chamadas aqui de social expressions. Na seção reading, né, leitura, tem lá um texto que mostra os finais de semana ocupados, busy weekends, ocupados, agitados, quando essa palavra busy, quando aplicada às coisas e não somente às pessoas, também significa agitado, cheio de coisas para fazer, como talvez seja o de muitos de vocês, a busy weekend. Aqui o texto vai retratar dois personagens, se eu não me engano é um esportista e uma cantora, mas já já a gente confere, né? No listening, um texto, né, para ouvir sobre o equilíbrio, balance, a palavra balance, que é balanço também, né? É também extrato bancário, você vai no banco, ó,
Please, I'd like to check my balance. Queria conferir o meu extrato. Mas talvez a principal tradução para balance seja equilíbrio, ok? Então, your work-life balance, o equilíbrio, o seu equilíbrio entre trabalho e vida, trabalho e lazer, ok? Você trabalha para viver ou vive para trabalhar. Então tem lá um texto, é um texto, mas para a gente ouvir, né? Eu trouxe aqui nas anotações, enfim. E no final, como preencher um formulário, form filling, preenchimento de formulário, na seção que é a última página dessa unidade, denominada writing, que é a escrita. Ok? That's the summary. Esse seria o resumo da Unit 3, cujo título é Time Off, tempo livre. Bem apropriado para discutir o balance, né? O equilíbrio entre work and life. A unidade começa com uma foto, né? Como sempre acontece. Ó, there is a photo. Two questions. Where are they? And what do they like doing? Primeira delas, where are they? Há um momento nessa unidade em que nos serão apresentados de maneira ordenada, sintetizada, as chamadas question words, que na língua portuguesa seriam os pronomes interrogativos. Onde, como, qual, quem, por quê. Aquelas palavras que, quando são necessárias em uma pergunta, elas ocupam o primeiro lugar na frase. Eu posso fazer perguntas sem elas, mas se elas forem necessárias, elas estão logo na abertura da frase, assim como acontece em português também, né? Onde você mora? Quem você pensa que é? Então, quando eu faço perguntas desse tipo, essas palavras estão na abertura. Em inglês vai ser a mesma coisa, ó. Where are they? Onde eles estão? Verbo to be, ó. Ser ou estar. Aqui eu ofereço algumas variações, né? Ó. Where are they? Onde eles estão? Aí à direita, where are you now? Onde você está agora? Where, onde? Esse é o significado da palavra where, né? E como resposta a esta figura, where are they? They are on the beach. Beach, praia, né? Eles estão na praia. They are on the beach. Caso eu fosse levar em consideração a pergunta para você, where are you? Onde você está agora? Where are you now? Muito possivelmente sua resposta, não posso garantir, né? Mas creio que muito possivelmente a sua resposta fosse essa aí abaixo, ó. I am at home. Eu estou em casa, no meu lar, né? I am at home. Então essa primeira pergunta, where are they? They are on the beach. But we have another question, number 2. What do they like doing? Mais uma vez em nossas anotações aqui, ó. What do they like doing? Olha a tradução colocada abaixo. Ó. O que eles ou elas, deles, they, pode servir aos dois, né? O que eles ou elas gostam de fazer. Quando eu faço uma pergunta, começamos a ver isso na aula anterior, né? Ou a revisar isso na aula anterior. Quando eu faço uma pergunta que não usa o verbo to be, então eu tenho o uso do verbo auxiliar do, ok? Então, what do they like doing? They like riding a horse. Eles gostam de andar a cavalo. Todo esse vocabulário eu estou recuperando, né? Embora esteja no nossa vocabulary list, aquela lista extensa com mais de quase 1000 palavras que eu mandei no começo do ano. Se alguém perdeu aí nas mensagens, me manda um aviso que eu reenvio para vocês esse vocabulário. Ok? Então, ó, eles gostam de andar a cavalo. À direita eu fiz uma pergunta também para contextualizar para nós. Digamos que alguém perguntasse a você, ó, What do you like doing on Saturdays? O que você gosta de fazer aos sábados?
What do you like doing on Saturdays? E aí uma sugestão. I like relaxing. Eu gosto de descansar, gosto de ficar de boa lá e tal. I like relaxing. Então, essas perguntas que abrem a Unit 3, elas meio que misturam. Primeiro, a estrutura do verbo to be, visto na lição 1. Quando eu faço uma pergunta com o verbo to be, ele simplesmente muda de posição em relação ao sujeito. Se a afirmação é they are, a pergunta passa a ser are they? E quando eu faço uma pergunta com os demais verbos, bem, aí eu não vou mudar a palavra de posição. Eu vou usar algo denominado auxiliary verb. Auxiliary verb. Verbo auxiliar. Que no caso do tempo presente, para nós o presente do indicativo, né? Esse tempo verbal que a gente mais usa no cotidiano é o do. E para as terceiras pessoas, does. By the way, né? A propósito, ó, essa é a informação que se segue a esta primeira página. O verbo auxiliar do ou does para as terceiras pessoas, né? É usado para perguntas no presente, desde que essas perguntas não envolvam o verbo to be, desde que não seja uma pergunta com o verbo ser ou estar. Por quê? Com o verbo to be, eu não uso do ou does, mas é justamente isso que nós vamos retrabalhar nessa terceira unidade. Revisar nessa terceira unidade e passamos, ó, going on to the next page, page 30. Aqui, ó. 30, o jeito de escrever esse TH não tem, né? Ó. Então, eu improvisei aqui esse parênteses cortado ao meio para simular a língua entre os dentes, né? Saindo dos lábios assim. É como se você falasse algo com a língua presa, né? É o T com a língua meio presa, né? Então fica 30, o número 30. On page 30, nós vamos encontrar grammar, present simple, starter, que é o inicial, né? Como nós começamos, qual que é o starter, qual que é o ponto de partida. E eles nos propõem algumas perguntas aqui, ó. What day is it today? Que dia é hoje? What, que ou qual? Day, dia. Com o verbo to be é is it, é esse hoje, today. A possible answer, uma possível resposta. Today is Saturday. Hoje é sábado. Poderia, a gente vai ver já já a lista, né? Abaixo, inclusive, os dias da semana, né? Então, dependendo do dia em que você está assistindo essa aula, today's Monday, today's Wednesday, today's Friday, Sunday, etc. Exatamente isso, ó. Say the days of the week. Tem essa expressãozinha aqui, ó. Diga os dias da semana. E eu os escrevi aqui na ordem de domingo a sábado, né? A semana não começa no domingo. Então a primeira palavrinha que vai aparecer aqui é o domingo, segunda, terça, quarta, etc. Então, what are the days of the week? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. I'll repeat them. Look. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Ok? Vejam que um detalhe, né? Não é um detalhe, é uma obrigação da gramática. Sempre que eu for escrever o nome de um dia da semana,
a primeira letra é maiúscula, não importa a posição que ele ocupa na frase. Pode ser a última palavra da frase. Porque os dias da semana são considerados nomes próprios em inglês, como se fossem nomes de pessoas, de empresas, de instituições, de países, etc. Ok? Então, sempre que eu for escrever um dia da semana, capital letters, letra capital, letra grande, a primeira, né, a inicial, como eu faria com um nome de uma pessoa. Tem até um quadrinho aqui, ó, e com essa informação também, com o nome dos dias e o jeito de falar. Sempre lembrando que o que está entre barras não é a palavra, é o jeito que a gente fala. Então, por exemplo, o domingo aqui, ó, eu escrevo Sunday, Sunday, né? S-U-N-D-A-Y. Sunday, mas eu falo Sunday. Vejam entre barras, ó. Olha a segunda, Monday. Terça-feira, Tuesday. A quarta, Wednesday. Observem que o D, o primeiro D a gente não fala, ó. Wednesday. A quinta-feira, a ocorrência do TH, igual aconteceu no 30, no número 30, no 30, agora é Thursday. O TH se pronuncia um T com a língua presa entre os dentes. Again, Thursday. A sexta, Friday. Só o Saturday, o sábado, eu não escrevi porque você fala exatamente o que escreve, né? Então, Saturday. Here you are, the days of the week. Ó, important. Use capital letters to write the days of the week. Use letras maiúsculas para escrever os dias da semana. Aqui, eles prosseguiram, ó, na question number 2. Which days are the weekend? Which days? Quais? Which e what são sinônimos, né? A variação do uso vai ser muito sutil. Mais adiante nós vamos ver, mas não se constitui um erro se a gente trocar. Porque what e which são sinônimos. Então, which days, what days are the weekend? Quais dias são o final de semana? Ó, they are Saturday and Sunday. Yep. They are. Eles são. Né? Os dias são Saturday and Sunday. Aí tô falando na ordem que a gente costuma citar o final de semana. Sábado e domingo. Okay? Ah, o meu começa na sexta. Alright. Friday, Saturday and Sunday. But normally, para a maioria das pessoas, né? Only 2 days. Quando tem dois, né? Para muitos, infelizmente, um dia só, aí a escala 6x1 sendo discutida, porque muita gente não tem nem folga, né? Mas vamos lá, vamos no geral, né? No mais, sei lá, o mais genérico possível. Outra pergunta e última aqui do starter, ó. Which days are you busy? No vocabulário tem um jeito de falar essa palavra. Escreve bu, mas fala be. Busy. Which days are you busy? Quais dias você está ocupado, ocupada? Usou o verbo to be, ó, estar. Então, para fazer a pergunta, ele vem antes do sujeito. O que é o sujeito? Quem pratica a ação. Então, you are. Pergunta é, are you? Então, which days are you busy? We have it here. Ó. Ah, eu até escrevi aqui novamente, ó. Sugestão, suggestion. I am normally busy from Monday to Friday, from 8 a.m. to 8 p.m. A tradução, observem abaixo, né? I am normally busy. Eu estou normalmente ocupado de segunda a sexta. From é de da procedência, de algum lugar, de algum ponto, né? Então, from Monday
to, até ou para, né? To Friday. De novo, from to, ó. From 8 a.m., que nós vimos na última parte da aula anterior, né? Das 8 da manhã, to 8 p.m. Ok? Here you are the point. Yeah? Esse ou essa é a seção chamada starter, que antecede aqui no livro, ó, um pequeno texto, né, uma pequena situação, na verdade, chamada Far From Home. Deixa eu colocar esse título aqui, me escapou, sorry. Ó, Far From Home. Longe, far é longe. Longe de casa, longe do lar. Ok? Far from home. Essa passagem aqui, ó, é para ilustrar o uso dos verbos em terceira pessoa, que não o verbo to be somente. Nós começamos a ver na aula anterior, quando apareceu aquele texto sobre o fireman, né, o bombeiro e a zoóloga, né, se eu não me engano. E nós vimos que os verbos estavam em terceira pessoa, e na língua inglesa, no presente, nós só mudamos os verbos em terceira pessoa do singular, né? He, she ou it. Então, eles dizem aqui, ó, read about Logan Cooper. This is Logan Cooper, né? A rugby player, é um jogador de rugby, ó. Olha a legenda aqui, ó. Logan Cooper, rugby player, né? Rugby é aquele esporte, né? Que é uma espécie de futebol com as mãos. Não é bem isso, mas só para nós nos lembrarmos, né? E read about Logan Cooper. Where does he come from? Where does he live now? Ao fazer uma pergunta em terceira pessoa, usamos does. Né? Lembrem-se que aquele negócio de mudar a palavra de lugar, a princípio, é com o verbo to be somente. Where does he come from? De onde ele vem? E where does he live now? Aí tem o texto, né? Texto que está gravado. Faltam, inclusive, algumas palavras no texto, né? Palavras estas que nós encontramos aqui, ó, nesse box do Exercise 2. Aliás, é uma das tarefas, né? Do segundo exercício. Completar o texto com as palavras que estão faltando e depois ouvir as perguntas com as respostas que aqui estão. Às vezes também faltando, né, missing words, faltando algumas palavras. Eu vou postar novamente todos os áudios, né, da unidade 3, e aí eu sugiro que vocês ouçam, né, esses 2 primeiros áudios para dar uma recobrada no texto, né? Aqui em nossa anotação tem as respostas, evidentemente, né? Tem o texto completo, ok? O texto completo e também o exercício 3, né? Porque o objetivo dessa aula é fazer uma revisão, mas eu sugeriria que se você pudesse, tentasse você fazer para recuperar, né? Rememorar ou passar a conhecer, se essa for a sua primeira passagem por este livro, e tentar se fazer, né? Treinar um pouquinho o ouvido, etc. Bom, mas, como dizia a vocês, né? O ponto focal aqui, o principal ponto, diz respeito ao simple present e, em especial, ao uso do verbo auxiliar. Então, nós fizemos aqui abrimos um parênteses, né? Ó, funções do verbo auxiliar do, para recobrar, para organizar esse conjunto de informações. 1. Quando colocado antes do sujeito, ou seja, antes de quem pratica a ação, pode ser um pronome ou um nome, né? You, he, Peter, Mary,
Então, quando colocado antes do sujeito, indica que se trata de uma pergunta no presente. Então, além do ponto de interrogação no final, eu vou incluir fazer esse acréscimo aí, né? Colocar o auxiliary, o verbo auxiliar do, e aí ele já indica que é uma pergunta e que aquela pergunta está no tempo presente. Number two, vamos lá, segunda observação. Quando acompanhado de not, formando quase sempre as abreviações don't or doesn't, que seriam por extenso, né? Don't seria por extenso do not. E doesn't formaria a expressão extensa does not. Então, quando acompanhado de not, né, formando quase sempre essas abreviações, indica que a frase é negativa e está no presente. Nesses casos, a sua tradução é simplesmente não. Por quê? Porque o verbo do, ele é um verbo, é o verbo fazer, inclusive, pode ser usado em frases, mas quando ele está sendo utilizado na condição de verbo auxiliar, nós não atribuímos a ele uma tradução. Ele não tem tradução, ok? Então, o verbo do, na condição de verbo auxiliar, não tem tradução. Quando ele está acompanhado do not, bom, not é não, então a tradução que fica é não. Don't e doesn't são traduzidos ambos pelo advérbio de negação não, ok? Aí o livro vai seguir sempre em torno dessa história aqui do Logan Cooper. Por isso que eu sugeri que vocês lessem, ouvissem, trabalhassem. Por quê? Porque on page 31, né, vão ser feitas perguntas, ó. Read the questions, yeah? Listen to Logan and answer them. Aí, ó, vocês vão ouvir essa passagem aqui, ó, que tá gravada no 3.3, né? É o Logan Cooper dando uma entrevista, mas é só ele que fala. As perguntas estão aqui. Você vai respondê-las, mas em função desse, né, desse trecho. Esse trecho ó, também tem palavras que estão faltando, missing words. Elas também estão no quadrinho aqui. Nós colocamos, né? Nós preenchemos. E como é um trecho um pouquinho mais longo e a intenção é revisar, né? Aí nós oferecemos uma tradução, a translation into Portuguese, ok? Já traduzimos para o português. Mas a sugestão é sempre a mesma, que você faça, né? Se você está fazendo a revisão, se você está atualizando os seus conhecimentos para a gente seguir no curso, sugestão é que você tente fazer, tente traduzir, mas para não tomar muito do seu tempo, para não ficar uma coisa muito entediante. Se você quiser, em nossas anotações, você pode recorrer à tradução, ok? Tem aqui. Great. Aí termina essa passagem sobre Logan Cooper, as informações sobre ele e tal, né? Ou não terminam não. Na verdade, há outros exercícios aqui, ó. Roleplay. Roleplay é desempenhar um papel, né? Quando você está encenando. Tem aqui no exercício 6 algumas perguntas que deveriam ser feitas a ele por um entrevistador. Mesma coisa, nessas perguntas faltam algumas palavras. Que palavras são essas? Geralmente o verbo auxiliar, onde, ó, o primeiro está feito com o modelo. Where do you come from? E na de baixo, ó, like living in Newcastle, gosta de morar em Newcastle. Você pode até pensar em português, ó. Gosta de morar? Acho que está faltando. Você gosta de morar? Mas em inglês não basta eu colocar o você, you. Eu preciso do verbo auxiliar. Qual que é o verbo auxiliar para you no presente? Aí a gente vai recuperar. Opa, é do. Então, ao fazer o exercício 6, ó. Do you like living in Newcastle? E aí seguem-se outras perguntas, também preenchendo o espaço, né? Espaço esse que eles vão resumir aqui nesse grammar spot, né?
nessa estrutura toda, que eu já expliquei, né? Na verdade, eles trazem uma explicação a posteriori, mas aqui entra um vocabulário interessante, ó, no number 3. The adverbs, os advérbios, the frequency adverbs, os advérbios de frequência. Palavras que indicam quantas vezes acontecem aquilo que nós nos referimos na frase. Tá lá no vocabulário, vai de always até never. Eles ilustraram aqui, ó, 100% to 0%. Always, usually, often, sometimes, never. Always. No vocabulário tem um jeito de falar. Sempre. Always. Usually. Usualmente, geralmente. Vejam que ele está entre os 100 e os 50, né? Por cento. É uns 80, vai. Geral, não é sempre, mas também é mais do que às vezes, né? Usually. Often ou often. Tanto faz pronunciar de uma forma ou de outra. Frequentemente, com frequência. Tá lá no 50-50, né? No meio a meio. Often or often. Frequentemente. Sometimes. Às vezes. Sometimes. Às vezes. E nunca. 0%. How do you say nunca? Never. Never. Ok? This is it. Aí segue na sessão chamada Practice, né? Treinar um pouquinho aquilo que eu falei das question words. Né? Deixa eu tirar aqui, ó. Aqui é a tradução da entrevista anterior, né? Ó, os frequency adverbs traduzidos, né? Aí vem as question words, ó. What time, where. Eu falei a princípio, né? Palavras que, quando necessárias em perguntas, elas ocupam o primeiro lugar da frase. Então, aqui uma listinha, né? Com a forma de pronunciar. E também essa observação, ó. As palavras acima são chamadas de question words, equivalem à língua portuguesa a pronomes interrogativos. E até o underlined, né? Eu até sublinhei, ó. Quando elas são necessárias em uma pergunta. Por que esse destaque? Porque você pode perguntar sem a necessidade delas, né? Posso perguntar assim para você, está com fome? Você está com fome? Não sei onde, como, nem quando, nem por quê. Mas se elas forem necessárias, se eu tiver que utilizá-las, elas sempre vêm como primeira palavra da frase. Aí seguem-se os exemplos. E nesse exercício aqui do livro, ó, suggested, sugeriu para usar uma delas e encontrar uma resposta. Ó, what time do you get up? A que horas você levanta? At about 7 o'clock. Por volta, né? At about, por volta das 7 horas. E aí as outras, ó, do you live with? Do you travel to school? Era preciso usar uma dessas palavras, podia usar uma vez só, então what time não vai se repetir, uma vez só cada uma delas, e procurar uma resposta que fosse, combinasse, né? E aí eu coloquei aqui para vocês, e as letras correspondentes. Positive a negative sentence, no exercício 3, para treinar o uso do don't, do doesn't, eu formo frases negativas, e se elas já forem negativas, eu precisaria reescrevê-las na forma afirmativa. Né? Então, o exemplo que eles deram aqui é o number 1, I text my friends all the time. Eu mando texto, né? Eu envio mensagem. Não tem um verbo único em português para text. Envio mensagem para meus amigos o tempo todo. All the time. E se eu quisesse fazer a mesma frase negativa?
Como é que eu falo? Eu não envio, eu não, né, mando mensagens. I don't text. A questão vai ser quando for terceira pessoa, né? Ó. She doesn't speak Spanish. É o que diz a frase número 2, né? Ó. She doesn't speak Spanish. Se eu transformar essa frase em uma frase afirmativa, ela passa a ser she speaks. Aí eu não posso esquecer de acrescentar o S ao verbo, né? She speaks Spanish. Então, esse exercício 3, on page 32 da página 32, eu vou mudando a estrutura da frase. Se ela apareceu negativa, transforme em afirmativa. Se a frase está no livro afirmativa, eu a reescrevo negativamente. E também, ó, here you are the answers, né? Quando está muito diferente aqui a tradução, eu adiciono a tradução para tirar dúvidas também. E aí chega na parte central da unidade, que não é gramática, é vocabulário, né? Depois de perguntar o que você faz para descansar, ou como você descansa, ó. How, olha o uso de uma question word, how, como, how do you relax, como você relaxa, como você descansa. Introduz um vocabuláriozinho novo, seasons, as estações do ano, os meses do ano, né? Ó, say all the month. Então, os meses também, a exemplo dos dias da semana, são escritos com a inicial maiúscula. Nós também aqui colocamos para a maioria deles, quando é diferente o que você escreve para o que você fala. Escrevemos a pronúncia, não? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Esses últimos nós não escrevemos a pronúncia porque eles são praticamente iguais, idênticos à escrita. A fala é idêntica à escrita. Há poucos dias eu postei um videozinho, né, no nosso grupo sobre a pronúncia do February. February, né? Tá aqui recuperado. As estações do ano, né? Summer, Autumn, Winter and Spring. Eu aproveitei para associar os meses a essas estações, mas é claro, tomando por base o Brasil, o South Hemisphere, o hemisfério sul, né? Se fosse fazer isso em, sei lá, na Inglaterra, nos Estados Unidos, os meses seriam outros. Mas quais representam o quê? O verão, summer. In Brazil, summer is in December, January and February. What about the autumn, também chamado de the fall? O outono também é conhecido como the fall. Autumn, mas parece a palavra outono, né? Or the fall. Here among us, March, April and May. Eu sei que é meio de mês, entra no outro mês, mas é só para, né, genericamente falando. Winter, winter, o inverno. When is winter in Brazil? June, July and August. And the most beautiful of all, né, a mais bela de todas, talvez, Spring. Spring. Spring é primavera. When is it in Brazil? September, October, November. Ok? Então, esse pequeno vocabuláriozinho aqui, que é estimulado na seção How do you relax? Yeah? Ok? What season is it now? Que estação é esta agora? It's summer, yeah? Ainda estamos no verão. It is summer, até meados de março, né? Com as águas de março, termina o verão. We are in summer, in the summer. Bem,
O vocabulário dizia, né? Eu dizia para vocês, o leisure activities. Here we are, a list and some photos to illustrate the list. Então tem fotos, ó, começa aqui no primeiro, né, no windsurfing, e aí vai até until letter P. É um vocabulário, é uma lista, então nós organizamos aqui, ó, playing golf, corresponde à letra P, isto é, no desenhozinho aqui, ó, P is playing golf, yeah? Going to the cinema, playing tennis, swimming, windsurfing, yeah? Going to the gym, playing a musical instrument, watching TV, playing computer games, yeah? Hoje em dia é muito comum também no celular, né? Playing mobile or cellular games, listening to music. Olha o verbo ouvir, né? Listening. Não fala o T. Tá vendo esse T aqui, ó? Ele é mudo, né? Por isso que eu escrevi entre barras. Listening. Listening to music. Dancing, running, fishing, skiing, cycling and cooking. Cada um destes, né, em cada uma dessas situações, estão as traduções respectivas e as letras que identificam no livro a atividade em questão. Atividades essas que serão ilustradas, ó. 3.6 People were talking about what they do in their free time and when. O que elas fazem no tempo livre quando. É preciso ouvir, né? 3.6. Eu coloquei aqui o script para facilitar para vocês, né? O script, ok? E o quadro respondido, claro, mas seria legal ouvir também para, né? Ir se acostumando com o som, tentar entender, tentar ir meio que simultaneamente traduzindo e tal, e completar o quadro. Esse quadrinho é exatamente a reprodução do que tem no livro aqui, ok? Uma coisa curiosa, né? No Grammar Spot, aqui, ó, diz respeito ao verbo like, gostar, gostar de. Quando eu uso esse verbo de forma genérica, eu gosto de comer chocolate, eu gosto de assistir filmes, séries, eu gosto de dançar, eu gosto de passear no parque. Ou eu não gosto, né? Pode ser negativo também. Eu não gosto de correr no verão, né? Enfim. Quando eu uso esse verbo gostar de, e ele vem acompanhado de um outro verbo. Esse outro verbo, embora a sua tradução não seja um gerúndio, isto é, não seja equivalente ao gerúndio em português, eu coloco ing. Vejam aqui a ilustração, ó. I like playing golf. A tradução é eu gosto de jogar golfe. I don't like running. Eu não gosto de correr. Portanto, o verbo to like, cuja tradução é gostar de, quando ele é seguido de um outro verbo, ele tem esse defeitozinho, né? Ele faz com que o outro verbo, ele exige que o outro verbo seja seguido, né? Tenha colado nele ali as letras ing, ing. Você já pode ter até reparado isso em frases anteriores, mas não tinha surgido ainda uma explicação a respeito, né? Então, tá aqui, ó. Ele não é o único, né? É, like lá, ali só passa o like, né? Mas eu já adiantei os quatro mais famosos: like, love, enjoy or hate. Gostar, amar, curtir ou odiar. Hate é o único que destoa dessa linha aqui meio melódica, né? Like, love, enjoy and hate. Mas se eles forem seguidos de outro verbo, esse outro verbo vem com ing, com as letras ing.
Pages 34 and 35. Ó, 34 and 35. They are dedicated to the reading. Essa é a parte da unidade, né, da lição, que tem um texto para leitura. Nesse texto apresenta o Frank Dettori, né, que é um champion horse racing jockey. Ele é um jockey, né? Anda a cavalo e corre a cavalo, é um campeão. E a Alexandra Burke. She's a singer, songwriter and actress. Atriz, cantora, singer, cantora, ou cantor, né? Mas aqui é uma mulher, singer, songwriter, compositora, escritora de música, de canções e actress, atriz. Por isso que eu falei na abertura da aula que apresentava um esportista e uma artista, né? No caso aqui, mais especificamente, uma atriz. From the cinema. Vai falar do final de semana deles. The Busy Weekend, né? A sessão reading, como o próprio nome está dizendo, é para ler, né? Então, para você treinar um pouquinho a sua leitura, né? Vai chegar um momento em que a gente pode poder ler alguns textos mais extensos em inglês. Aqui, ainda que o vocabulário seja mais elementar, vai treinar uma habilidade específica, que é a habilidade da leitura. Mais uma vez, qual que é a sugestão? Read. Tem uns exercícios aqui de compreensão, né, do texto. Você lê, a primeira coisa que tem que fazer é ler, né? Então, obedeci aqui a ordem, né, mas o texto, né, você lê e depois você vai respondendo às perguntas, ok? Então são dois textos, não são tão pequenos assim, mas também não são tão imensos, né? They are possible to be read. É possível ser lido. Quando você lê, repito, a primeira coisa que você faz é ler, né? Depois de você ler, aí há exercícios, né? Reading and speaking, busy weekends. Exercícios. O primeiro deles para associar o verbo com o complemento. Perguntas sobre o Frankie, perguntas sobre a Alexandra, né? E, enfim, mas aqui o foco central, a coisa mais importante é a leitura do texto, dos textos, né? Page 36, lembra? Work-life balance. Tem um questionário aqui muito interessante. Ó, do you, né? Para você fazer com você mesmo, né? Do you like your work? Você gosta do seu trabalho? Do you have many free time activities? Do you relax at weekends? Aí, dependendo das respostas que você der, tem uma chave aqui, ó. Pra você somar os pontos para saber né, a sua situação, ó. De 6 a 8 pontos, you have a good work-life balance. Você tem um bom equilíbrio, trabalho, vida. Fez só de 3 a 5? Tá ok, work-life balance is ok. Mas se você não marcou nenhum ponto, ou no máximo 2, you are not okay. You live to work. Você vive para trabalhar. Não, não, não. Como é que você apura os pontos? Tá aqui, ó. Perguntas de 1 a 3, você só vai marcar 2 pontos para a resposta sim. Perguntas de 4 a 5, 1 ponto para a resposta sim. Para não, você nunca marca nada, tá? Perguntas de 6 a 10, essas não valem nada em condição nenhuma. Ok? Então, façam, respondam essa questionnaire, a quiz. Olha aqui o título do questionário, né? Ó. Do you live to work or work to live? Você vive para trabalhar ou trabalha para viver, né? What is your most important point? Your priority. Qual que é a sua prioridade, né? What is your priority? Living or working? Ok? Claro que nós todos precisamos trabalhar, né? But we need to balance. Precisamos equilibrar, né? Balance. Nessa página também tem, ó, 3.8.
é uma declaração dessa doutora Dr. Susan Hall. Yeah. There are some questions, yeah? Perguntas sobre o que ela diz. E, por último, fechando a unidade, the social expressions, como eu disse a vocês, expressões sociais, né? Isto é, expressões que nós usamos para pedir um favor a alguém, para, né, fazer alguma sugestão, dar alguma sugestão. Elas estão todas elencadas na seção denominada Everyday English, ok? Retrata a figura de um estudante de inglês, né, um estrangeiro, Hakan. This is Hakan, this boy, wearing the checked shirt, está usando a camisa listrada, né? Aí conversando com as pessoas. E aí eles vão recortar uma série de possibilidades de fala dele, né? E essas possibilidades de fala, né, vão ser retratadas aqui no nosso livro, ok? Aqui, ó, from 1 to 9. Bye, have a nice day. I'm sorry, I'm late. Né? The traffic is very bad this morning. O trânsito está muito ruim nesta manhã. E essas falas, aqui escritas no exercício 2, elas têm uma reação, isto é, tem uma resposta. Por exemplo, ó, a number 6, que está feita aqui como modelo, tá vendo? No número 6, a pessoa falava assim, please, can I open the window? Posso abrir a janela? It's really warm in here. Tá realmente abafado. Warm é abafado, quente. Aqui dentro, né? In here. Sugestão. Sure, good idea. This room is really hot today. Claro, boa ideia. Esta sala está realmente quente hoje. Você não precisa adivinhar, né? Você pode ouvir na faixa 3.9, ok? Na faixa 3.9, para você associar uma fala com uma reação. Essa é a atividade do exercício, ok? Essas frases aqui, em sua extensa maioria, estão carregadas dessas social expressions, dessas expressões sociais, assim chamadas, né? Expressões sociais. E termina, né, ó, com uma conversa, ok? Na verdade, ela vai um pouquinho mais além, mas você também confere no 3.10. É muito importante ouvir as faixas de áudio muitas vezes, se você puder, porque ela vai te ajudar a se adequar, né? A se adaptar ao som da língua inglesa falada. No finalzinho tem um formulário, né? A gente praticamente não costumava fazer isso em aula, né? Não, vamos fazer a partir do nosso retorno nas aulas síncronas. Mas aqui tem um formulário, ó, ok? Um primeiro preenchido e um segundo a preencher. Você vai preencher com seus dados, vai para treinar um pouquinho a escrita. Ó, first name, o seu primeiro nome, surname, seu sobrenome. Tem um modelo aqui feito com base na Lena Prentice, né? Essa moça que está aqui. Aí você vai tentar preencher com seus dados para ver se você tivesse que preencher um formulário em língua inglesa, né? Muito comum isso para solicitar visto, entrar em determinados, né, participar de determinados eventos, você colocar os seus dados pessoais, né? E via de regra eles já vem mais ou menos direcionados, né? O que eles precisam, o que eles querem. Quando fala aqui, ó, date of birth, data de nascimento, date of birth, eles dão um modelinho, ó, tudo com dois Ds, dois M's, dois Y. O que eles querem dizer? 2 algarismos para o dia, 2 algarismos para o mês e 2 algarismos para o ano. Esse é o formato que eles querem, ok? Às vezes são 4 algarismos para o ano, né? Às vezes a ordem está mudada, o que fala o mês primeiro. Aqui não, aqui é praticamente idêntico
há um modelo que nós adotamos em língua portuguesa, né? Um modelo que nós adotamos na nossa cultura. Nationality, address, enfim, town or city, que são sinônimos, né? Cidade. Postcode, o zip code é o CEP, código postal, né? Postcode. Na América, né? Nos Estados Unidos, é chamado de zip code. Postcode é uma expressão mais inglesa, né? Email address, your email address, and your phone number. Mas para tudo aqui, ó, havendo dúvida, só consultar esse modelo, né? Ó, please tick interest. Tick, a gente fala ticar também em português, né? É talvez um anglicismo, não sei, uma palavra tirada do inglês para o português. Marque, né? Tick interest. Are you interested in swimming? Nadar, né? Indoor tennis. Indoor é interno, né? Atividades internas. No caso aqui, jogar tênis, quadra fechada, acho. Outdoor. Tudo que é outdoor é externo, ao ar livre. Indoor tênis, outdoor tênis, badminton, que é um tipo de jogo também, né? Ou squash. Aqui trata-se de uma academia, ó. Fit and Well, né? Sports and Leisure Center. O application form, né? O formulário de candidatura, isto é, para você fazer a matrícula, ok? Health and Fitness. Ah, não é esporte com seu interesse, é saúde, boa forma, né? Fitness. Gym, spa or exercise classes. Aulas e exercícios, né? Exercise classes. Gym, ginástica, spa mesmo, né? Como a gente conhece, e or exercise classes. Signature é assinatura e, mais uma vez, está pedindo a data, só que hoje, agora é a data de hoje, né? No mesmo formato, ó. Day, month and year. Two numbers each one. Dois números, dois numerais em cada um deles, né? Importante observar o formato sugerido, porque é como se espera que você vai escrever. So, here you are all the content of Unit 2, como forma de revisão, né? Também depois eu vou disponibilizar para vocês a gravação dessas aulas em semestres anteriores, para quem quiser assistir e acompanhar, né, as aulas referentes à unidade 3, porque de acordo com o nosso calendário, a nossa próxima aula, ainda gravada, fará a revisão da unidade 4, ok? Que é essa daqui, ó, let me show you. A moment, please. Here you are, house and home, né? Para ato seguinte, no primeiro sábado de março, dia 7, às 9 horas da manhã, 9 a.m., começarmos a unidade 5, e aí vamos fazer pausadamente, né? E esta será a aula de março síncrona, gravada, mas com a possibilidade de vocês acompanharem, né? Na plataforma, vou mandar o convite quando chegar mais perto. É sempre no primeiro mês, no primeiro sábado do mês, que nós dedicamos às aulas chamadas síncronas, né? Aquelas aulas que a gente participa ao vivo e tal. Grava também para aqueles que não puderem, disponibiliza do mesmo jeito, né? Na plataforma, no YouTube, etc. No grupo aqui também, né? Eu mando a gravação, mas as primeiras aulas do mês têm essa possibilidade de interação, ok? So, I think it's all for today. Isso é tudo por hoje. Vou postar essa aula no nosso grupo. Vou mandar por e-mail. Lembrando que quando eu mando por e-mail, aqueles poucos endereços que eu tenho, mas enfim, se alguém quiser só me mandar o endereço de e-mail. Se você for baixar por lá, tem que baixar logo, tá? Porque em no máximo uma semana eu preciso liberar o espaço para poder postar outras coisas. Então, fica durante uma semana só. Aqui no grupo não, aqui no grupo fica o tempo que for preciso, ou
no site, no Facebook da IPU também, ok? Thank you very much. Thanks a lot. See you next class. Bye bye.